Foi, aí teve o vídeo que ela foi, entregou a citação, amando. Intimado de processo criminal. Ainda mais um processo criminal que você sabe que você vai perder, que você já começou condenado. Tanto é que hoje o boletim médico do hospital DF Star indicou que Bolsonaro, ainda internado na UTI, apresentou piora clínica com elevação da pressão arterial e piora dos exames laboratoriais. Uma análise, aliás, sobre toda essa notícia, uma análise feita pelo site Essa Tal Rede Social, que eu achei muito interessante. Essa rede, essa análise, né, desse site que pertence ao Pedro Barcella, né, a divulgação, segundo essa análise, a divulgação do vídeo de Bolsonaro sendo intimado foi um erro. Aspas para a análise. Para além dos 77% das reações negativas ao episódio, ou seja, 77% achou que isso foi péssimo. Ponto contra o STF. Sim. Mas é importante analisarmos o vídeo como um evento isolado, tá? A gente não pode ver ele como evento isolado. A gente tem que ver ele como o resultado de uma sucessão de acontecimentos que nos possibilitam encarar a cena como uma reação do desespero do próprio Jair Bolsonaro. Esta é uma análise. Ainda segundo o texto, a pauta do dia ontem era até às 19 horas o escândalo do INSS. E a divulgação do vídeo de Bolsonaro ajudou o governo Lula fazendo uma cortina de fumaça, estancando momentaneamente as conversações sobre esse grande escândalo com a vida dos nossos aposentados. A análise também aborda a questão da anistia, que teve uma queda drástica de menções nas redes desde a internação de Bolsonaro. E com esse episódio, o governo conseguiu passar muitas coisas, porque quando a gente vê algo satânico, a gente não consegue falar de outra coisa. É humano. Isso é humano. E detalhe, toda a liderança brasileira está em Roma. Então, eles ainda ganham mais um tempo, porque sábado vai ser o enterro, né, entre aspas, do Papa. Então, ele ainda tem essa... Porque todo o foco vai estar... Esquenta pro enterro? O pessoal já foi hoje, né? Pois é. É verdade, quem já foi enterrado é a democracia no Brasil. Nessa cidade do faroeste brasileira, chamado Brasil, né, nós temos aí dentro da cadeia, num corredor da morte, esperando pelo enforcamento, aquele que foi o maior herói nesses últimos anos da nossa democracia, aquele que trouxe de volta o sentido de civilidade, né, o sentido de patriotismo. Então é óbvio que há desespero. O Bolsonaro, nem se colocasse na sua defesa a cirola do Papa, ele conseguiria absolvição. Já foi julgado, já está condenado e será executado. O que nós estamos vendo, na verdade, me lembra a Divina Comédia de Dante Alighieri. Aliás, aproveitando até para corrigir o comentário anterior, Dante foi antecessor de Maquiavel lá em Firenze, Florença, né, não em Veneza, como eu disse. E ali a gente está vendo o inferno de Dante acontecendo. O inferno de Dante. Então, isso realmente é um absurdo. Bolsonaro ligado a uma sonda nasal. O senhor e a senhora sabem para que serve uma sonda nasal? Imagino que alguns de vocês já devem ter passado por essa situação. É quando você se alimenta via parenteral. Ele não pode comer alimentos, então toda a nutrição vai via sonda nasal para o seu estômago para estimular os movimentos do seu intestino grosso e delgado. Quando há um ferimento direto no intestino, e quando tem que se cortar o intestino, eu já vi uma cirurgia dessa numa aula de anatomia, há muitos anos atrás, quando você religa o intestino, ele tem 90% de chance de necrose, por causa da flora intestinal.
E aí vai necrosando e você vai cortando e ligando novamente. No caso do presidente Bolsonaro é um pouco pior, porque é por dentro que vão havendo aderências nos divertículos. Então não passa por lá a parte dos excrementos. E ele acaba, se não fizer a cirurgia, acaba morrendo. Imagina, se deixar o Clezão morrer na prisão, imagina Bolsonaro preso com um problema desse. É sentença de morte. Quando eu vejo ele falando que não vai sair do Brasil, que ele não vai fugir, é porque ele não é covarde, como estes outros que estamos vendo, passando pelo governo do Brasil, passando pelos editoriais e fazendo atrocidades como essa. Lembrou bem Thiago Pavinato quando falou de Dercy, quando falou de outras, falou de Hebe, no hospital gravando vídeos. Óbvio, a pessoa está lá. Ela tem o direito de se pronunciar até o fim da sua morte. O que foi feito é uma atrocidade, e eu vou lembrar uma música para homenagear, entre aspas, o que aconteceu, chamada Gita. A letra A tem seu nome. Meus queridos, e só para dizer aqui que o Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados, anunciou que haverá obstrução geral. Anunciou. Vamos acompanhar. Vamos torcer. Vamos acompanhar. Estamos aqui torcendo. Será que vai ter saco roxo? Quero ver se vai ter saco roxo, hein? Porque mais fanfarrão não precisa no Brasil, hein? Porque agora cumpre o que falou. A gente só tem visto saco preto, né? Aqueles de levar pro ML. Né? Pavinato, essa notícia do Bolsonaro na UTI, sendo intimado, foi o que realmente ontem me deixou, assim, com náusea mesmo. Já foi falado tudo aqui, né? É óbvio que você ser intimado numa situação como que ele está, reflete no seu estado de saúde, porque a gente vê até que enquanto ele estava falando, a respiração dele, porque se a gente está indignado com o que está acontecendo no país, imagina ele que é o alvo principal dessas pessoas. E aí ele também, da mesma forma que todos nós, ao vermos a cena, achamos um absurdo oficial de justiça entrando no quarto, imagine ele deitado na cama vendo a mesma cena de um outro ângulo, né, muito mais privilegiado. Então é óbvio que isso mexe com todas as emoções dele, com o batimento cardíaco, enfim. E é óbvio que isso é muito diferente do que estar numa live. Mas já foi dito aqui, isso já foi bastante exaurido. O que eu tenho a dizer é o seguinte: essas pessoas, em especial o ministro, ao fazer isso, né, demonstra realmente, assim, o que eu posso dizer, essas pessoas são doentes. Porque o Bolsonaro já está condenado, esse processo é um teatro, ele já tem tudo armado para tirá-lo das eleições presidenciais de 2026, até para prendê-lo. Eles vão fazer o que eles quiserem. Nós temos uma pessoa com sérios desequilíbrios mentais, com a força do Estado na mão, usando à torta e à direita, sem ninguém falar nada. Então ele já vai fazer isso. Então era totalmente desnecessário, para os fins que ele almeja, essa intimação com o Bolsonaro doente. Então a gente vê que é uma coisa assim, realmente, o Pavinato falou que satânica, realmente é uma coisa de uma perversidade que nos remete a pensar realmente que é uma pessoa que está agindo completamente fora de qualquer tipo de equilíbrio emocional. E aí nós temos uma preocupação muito grande, porque nós vamos ter efeitos jurídicos e judiciais, não só contra o Bolsonaro, mas em toda a sociedade brasileira, a partir dessa pessoa. Em Cosa Nostra. Transformaram o direito em Cosa Nostra. Ele já fez isso com o Daniel Silveira. Recentemente, o advogado Daniel Silveira entrou com uma petição, que a gente sabe que não vai dar em nada, pedindo afastamento do ministro para que ele vá se tratar da saúde mental. Sabemos que não vai dar em nada, mas é simbólico, porque na verdade o que eu concordo, isso passou, nós estamos sendo dirigidos no país, na Suprema Corte, por uma pessoa que está agindo de forma impulsiva, de forma de perseguição pessoal, birra, negando o traficante para a Espanha, enfim, diversas atitudes. E o exemplo do Daniel Silveira é muito significativo, porque ele destruiu a vida desse parlamentar. Sim.
E ele tá fazendo a mesma coisa com o Bolsonaro, só que chama a atenção para o requinte de crueldade, porque para os objetivos que ele tem hoje, que é destruir o Bolsonaro eleitoralmente, até como ser humano talvez, não havia necessidade dessa intimação. Já está posto, já está andando, o teatro já está aí, não havia necessidade dessa intimação isso mostra, dessa isso forma. Fala muito. Fala muito. Essa intimação diz muito, diz que o objetivo não é só prender. Não é só prender. E aí, voltando na análise que foi feita aqui, nós tivemos 77% ontem de rejeição dessa cena, o que é humano, todos rejeitarem essa cena, e que isso teria feito uma cortina de fumaça sobre a questão do INSS, mas nós vamos resgatar isso em outro momento, vamos falar disso. Só que isso, na minha opinião, isso é mais grave e mais importante sim, até do que essa fraude no INSS, porque nós estamos tendo no Brasil uma perseguição desumana. É a ditadura, isso é muito importante, né? O Brasil já passou por vários escândalos de corrupção, pelo visto vamos ter vários pela frente, e esse do INSS a gente até precisa explicar mais, mas isso que aconteceu ontem tem que ser realmente, e não é um ato de desespero do Bolsonaro mostrar esse vídeo. A única coisa que o Bolsonaro pode fazer é mostrar para a população o que está acontecendo, e eu faria exatamente o que ele fez. Eu mostraria que eu fui intimada no hospital, porque o que mais que ele pode fazer? Os advogados fazem petições, o STF faz igual Paulo Maluf e desconversa, responde outra coisa. Então ele só pode mostrar para o Brasil e para o mundo, porque essas imagens vão chegar na comunidade internacional, a perseguição que ele está sofrendo com o nível de crueldade e barbaridade. Eu acho que foi um erro, claro. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.